Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Oremos. Deus Altíssimo, Senhor de toda a glória, Tu és o Santo de Israel. E o Teu Filho é o Santo de Deus. O Senhor é santíssimo, santo, santo, santo. E é por ser este Deus santo que o Senhor vindica a Tua glória, a Tua majestade, a Tua justiça. E trouxe dos mais altos céus até esta baixa terra a pessoa excelsa do Teu Filho Jesus Cristo. E uma vez encarnado, os homens viram a glória dele como do unigênito do Pai. Ó Senhor, no Teu Filho aprouve a Ti que residisse toda a plenitude da divindade. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. É do Teu agrado, ó Pai, ver o sorriso estampado no rosto santo de Cristo Jesus. É do agrado do Filho ver a Tua face, ó Deus, feliz. De sorte que o Senhor se compraz nele. Ó Deus, os Teus olhares para o Teu Filho são todos de amor. E foram esses olhares de amor que também está nele, para Ti, que o Senhor volveu o Teu rosto para nós. Outrora, Deus, sobre nós pairava a Tua ira. A espada da Tua justiça, Deus, buscava deter a nossa vida, fazer com que os nossos pecados fossem punidos. Mas a Tua mão de misericórdia prevaleceu sobre os nossos pecados e nos alcançou. Nós temos total convicção, ó Deus, por meio da Tua palavra, e por isso cantamos junto com o salmista: não a nós, não a nós, mas ao Teu nome dá glória.
A nós cabe corar de vergonha, e a Ti todo louvor por ter nos atraído a Teu Filho. Que os nossos olhos hoje, ó Deus, nesta manhã do dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, dia em que aquela tumba estava vazia, e o varão que de lá estava saiu triunfante. Nós nos reunimos nesse dia, Deus, para meditar em Tua palavra e entender a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender a Sua majestade como o Redentor do Teu povo. Compreender a Tua vontade que prevaleceu sobre a nossa vida para nos dar a vida eterna. Em nome de Teu Filho Jesus, aclara os nossos corações, as nossas mentes, quebra as resistências e faz com que nós atendemos a Tua palavra. Queremos experimentar, ó Deus, de todo o nosso coração, esta água purificadora que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Banha-nos, ó Deus, nesta manhã. Lava-nos, purifica-nos com os Teus retos ensinos, ensinos de amor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos amados, nós sabemos pelas Escrituras que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, eles conferenciaram-se entre si na eternidade. Falamos assim apenas para que os irmãos entendam, pois nós não sabemos ao certo o que aconteceu, mas é claro que houve uma deliberação quanto à salvação dos homens na eternidade, onde o Filho tomou para si uma missão dada pelo Pai, e Ele a cumpriu cabalmente, uma vez estando entre nós, vindo a este mundo. Ele então foi levado ao madeiro e de lá, daquela tumba, como nós bem sabemos, Ele ressuscitou. E agora se assentou à destra do Todo-Poderoso, e o próprio Pai se incumbiu de colocar debaixo dos pés do Cordeiro Santo todos os inimigos do reino de Deus, tudo aquilo que coloca obstáculo ao avanço do seu reino. E neste exato instante, Cristo reina sobre nós e vai desbaratando as oposições, desde o nosso coração até aqueles outros inimigos, como nós entendemos pela palavra. O último a ser debelado será a morte. Pois bem, é a respeito desta conferência santa, meus irmãos, que Cristo Jesus aqui expõe aos seus interlocutores. Aqueles homens que, como nós vimos anteriormente, no domingo passado, eles procuraram Cristo Jesus não pelo significado do sinal. A multiplicação dos pães tinha por objetivo revelar Cristo Jesus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, como unigênito do Pai. Dar a entender que é através de Cristo Jesus e a confiança nele que os homens possuem a vida abundante, a vida que está acima desta vida, a vida eterna, que não é apenas uma vida sem fim, mas sobretudo uma vida abundante, porque ela é prenha da presença divina. Deus mesmo se comunica, Deus mesmo, Ele se dá a conhecer. E isto é vida, vida verdadeira. A vida que está nele, a vida que está em seu Filho, Ele nos deu. Os homens não entenderam o milagre e o procuraram. Observe, por favor, os nossos versículos anteriores, só para nós retomarmos aqui. No capítulo de número 6, no versículo 27, o Senhor os repreende.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Bom, então se é da nossa responsabilidade trabalhar pela comida que o próprio Pai nos dá, os judeus então, eles responderam, perguntaram a Jesus: o que nós temos que fazer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Vocês têm que crer. A fé, então, irmãos, é a obra das obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem não pode se achegar a Deus senão através da fé. O que os judeus não estavam entendendo é que esta fé é gerada por Deus no coração do homem. Quem tem fé é o homem, mas quem a gera no coração do eleito é o Senhor. A salvação, a fé é dom de Deus, como nos diz Paulo. E isto, seja a fé ou a salvação, os comentaristas, quando falam a respeito deste texto em Efésios, eles estão divergindo se o isto se refere à salvação como um todo ou à fé tão somente. Para mim, acho uma luta insignificante. Eu entendo que Cristo fala, que Deus fala a respeito de toda a salvação. Mas esta salvação que tem por instrumento a fé, diz Paulo, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Esta fé produz obras, mas obras externas não produzem esta fé salvífica. É isso que esses homens não entendem. Aí, olha, veja no versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos? Vejamos e creiamos em ti. Quer dizer, eles acabaram de passar por um milagre espantoso e alegam que necessitam de um sinal. Ou seja, eles precisam de uma evidência ainda mais abrangente, mais poderosa, para através desta ação do Espírito Santo de Deus, eles concluírem a respeito da autoridade de Cristo Jesus. E o Senhor diz: não é isto. No versículo 32, declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, depende do Pai. Vocês obtiveram o milagre do maná através da ação soberana de Deus. Vocês não pelejaram para conquistar esta graça, como dizem os católicos romanos. Eu conquistei a graça, mas que palavra estranha, não é? Conquistar a graça? A graça não se conquista, senão ela não é graça. Ela é de graça. E Jesus então repele este entendimento equivocado dos israelitas, meus irmãos. E aí eles dizem no versículo 34, disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ah, vocês querem esse pão. E aí então o Senhor Jesus mostra como que este pão é alcançado. O Pai soberano dá ao Filho o seu povo. Este pão é alcançado, os homens são alimentados pelo pão vivo que desce do céu, pela ação soberana do Pai. É do mistério do homem, ao ver Cristo Jesus, crer nele.
Mas eles precisam compreender que este ato de vir a ter a Cristo depende única e exclusivamente do Pai. Eles precisam entender que para ter este pão, é necessário a ação soberana do Pai. É, portanto, sob esta perspectiva, meus irmãos, da soberania do Pai, em trazer aqueles que pertencem a Cristo Jesus, que Cristo lhes fala desta conferência eterna que ocorreu nos céus e que se desdobra na terra com a salvação do seu povo eleito. No versículo 37, então, nós vamos ver: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Irmãos amados, o que o Senhor Jesus nos ensina é a respeito de um cordão dourado que não se pode quebrar jamais. Há da parte do Pai uma concessão a Cristo Jesus, um presente glorioso. Deus, ele intenta ter uma família através de homens caídos, e ele dá a este Jesus um povo. E o Senhor Jesus se compromete com o Pai em salvar completamente este povo. Então no versículo 39 ele nos fala: e esta é a vontade, 38, meus irmãos, desculpe, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos aqui a vontade do Pai, a salvação do Filho, a fé daqueles que foram dados pelo Pai e a completa salvação até na eternidade. E tudo isso se ancora, como nós temos observado aqui no texto, na vontade do Pai. A palavra vontade, meus irmãos, no contexto de João, dependendo de cada uma das porções do Evangelho, nós podemos compreendê-la como sendo a obediência a Deus. No próprio capítulo 7 nós vamos passar por este versículo que fala da vontade de Deus. Ali no contexto próprio, a palavra significa obedecer à palavra de Deus, a sua vontade revelada. Por isso que nós não podemos fazer exegeses de palavras, aplicando o significado de uma palavra em um determinado texto a outros contextos onde ela ocorre. Sempre a mesma palavra pode ter outros significados a depender do contexto onde ela se insere. Mas neste caso aqui, irmãos, vontade nos leva a crer neste poder que Deus tem de determinar, de estabelecer. Não é apenas um propósito que Deus tem, que não se efetua na realidade. Não. É algo que Deus de fato realiza. Ele propôs e isto vai acontecer. Ou então ele não é Deus, fazendo tudo conforme lhe apraz, como nós temos lido no Salmo 33. É uma vontade que define de fato a salvação do seu povo. Mais adiante, irmãos, nós vamos entender que o Pai soberano dá a vida, dá o povo, dá a Cristo o seu povo, por um meio. Mas, neste momento, nestes versículos, Deus dá ao seu Filho o povo dele por sua vontade soberana. Eu quero retornar ao capítulo 1. Por favor, abram as suas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho de João. Irmãos, nós temos que entender que o prólogo, os primeiros versículos de João,
resumem, sintetizam o seu propósito. O que ele discorrerá no seu evangelho está sempre conectado a este prólogo e também, como nós temos observado, ao seu epílogo. Ele descreve os sinais de Jesus para que nós creiamos nele. Mas há aspectos particulares do evangelho que João nos disse no versículo, no capítulo 1, versículo de número 12, eu vou ler. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade. Aí vontade é a mesma palavra usada lá para a vontade de Deus. Nem pela vontade da carne, do esforço humano. Carne aí não o corpo humano, mas do esforço humano. Nem pela vontade de algum homem, pelo poder da influência, da persuasão, da argumentação, mas nasceram de Deus. Sei que você fica assustado quando eu dou uns gritos assim, né? Mas, irmãos, o Evangelho de João, por A mais B, em todos os encontros que Cristo Jesus tem neste Evangelho, e este é mais um, quer provar, evidenciar, manifestar, deixar claro esta questão. E é disto que o Senhor Jesus está tratando com esses discípulos, com esses homens. Não é possível que o homem, ele nasça de Deus por ele mesmo. Ele tem que nascer do alto. E isso, meus irmãos, não anula, como todos nós bem sabemos, mas é bom frisar, e este texto deixa clara a verdade da responsabilidade humana. É justamente por Deus ser soberano que ele age na vontade dos homens e os faz crer livremente. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar, veja então a responsabilidade humana, não é 50% homem, 50% Deus, como está lá no livro de Acrescentares, capítulo 4, versículo 3. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Irmãos, este sinergismo, esta vontade humana que starta Deus, que dá um boot em Deus, que faz Deus agir, isto é mentira pagã. Isto é a doutrina de Satanás. Isto rebaixa Deus. Uma vez que não entende a situação caótica, terrível e desgraçada do homem, morto em delitos e pecados, em ódio contra Deus, avesso a Deus, inimigo de Deus, com desejo de destroná-lo, de fazer-se rei em lugar do rei. E por isso o Senhor Jesus não cede 1 milímetro sequer na sua pregação. Lá na frente desta porção, os homens irão acusá-lo de duro. E diferentemente da ocultação moderna do Evangelho, que fala claramente a respeito dessa soberania de Deus em salvar, o Senhor Jesus não oculta nada daqueles que estão diante de si. É da vontade do Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos. Romanos, capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Veja que Paulo aprendeu de Cristo este cordão dourado da salvação.
E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Irmãos, não pode haver nenhum tipo de dano nesta cadeia dourada, neste cordão dourado da salvação, porque estamos falando a respeito da vontade soberana de Deus, esta que executa o seu propósito. E Jesus promete, então, ressuscitar. Ele promete salvar e, portanto, levar até os céus. A partir, então, do versículo 41, nós temos, irmãos, um detalhamento de Cristo Jesus, como se dá, no decorrer dos dias, este chamado eficaz. Esta ação do Pai que leva ao seu Filho aqueles que são o povo do Messias. E o Senhor Jesus diz isso claramente. Veja a renitência do homem. Eles ficaram avexados, ficaram tristes, porque Jesus dizia que ele desceu do céu. Observe que a inquirição, ela tem a ver com o fato dele se declarar pão, mas o pão que desceu do céu. Porque o pão, eles poderiam até, de alguma maneira, conceder, não significando propriamente a divindade de Cristo Jesus. Mas quando Jesus afirma que ele é um pão, que além de dar vida, ele desceu do céu, ele teve uma pré-existência, isso significa que o Senhor Jesus não é um homem. E observe no versículo 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Irmãos, isso se dá numa sinagoga em Cafarnaum. O Senhor Jesus, então, atravessa o mar da Galileia, e ele está com seus discípulos, depois de caminhar sobre as águas. A multidão que o interpelou do outro lado do mar, segue então para aquele local em Cafarnaum, e eles querem, de todo modo, saber sobre essas questões do pão, que Jesus encara aqui o povo, para que eles entendam o significado. E eles estão na sinagoga. Veja o versículo de número 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O palco é este. No meio da sinagoga estão ali provavelmente alguns líderes judeus, provavelmente fariseus, e eles conhecem Jesus, eles sabem quem é aquele menino que cresceu na aldeia e que agora, aos 30 anos, começa a dizer que veio do céu. Você entende? Você consegue perceber que quando Paulo diz aos coríntios que a cruz é escândalo para os judeus, você consegue entender por quê? Irmãos, não comparando mal, mas para que a gente entenda bem. Nós todos que estamos aqui, que temos alguma queda, alguma inclinação à vida de nerd, pode muito bem atestar aqueles momentos nos filmes dos super-heróis, quando então Lois Lane fica sabendo quem é Clark Kent. Aquele homem atrapalhado da redação, todo preocupado com os espirros da Lois Lane. Uma certa hora, num certo momento de perigo, lutando contra Lex Luthor, ela começa a entender que aquele Clark Kent parece com o super-homem.
momento de revelação. Irmãos, não comparando mal, pois quem são esses quadrinhos para explicar a glória de Jesus? Mas o fato aqui é muito maior. Não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Eles estavam implicados com essa questão. Ele não pode falar isso, irmãos. Eles estavam vendo de fato um homem de carne e osso, nascido numa família, educado por um pai e por uma mãe, pertencente a uma aldeia judaica e frequentador das sinagogas. E este homem começa a declarar que ele desceu do céu, que ele existiu antes da sua encarnação. Eles não puderam suportar isto. E até hoje, meus irmãos, é exatamente isto que escandaliza os homens. Eles não podem admitir que um homem veio do céu, pisou nesta terra e é o próprio Deus encarnado. Esta é, meus irmãos, este é o ápice da fé cristã. Quando nós anunciamos a divindade do Deus Todo-Poderoso, revelada em Cristo, o homem que veio do céu. E somente, irmãos, somente a ação do Pai, somente a ação poderosa do Eterno, pode fazer com que os homens divisem, as vendas dos seus olhos caiam. Somente a refulgência, o brilho de Jesus, aparecendo soberanamente a Paulo, na estrada de Damasco. E ele caiu por terra e disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por isso Paulo, irmãos, ele fala a respeito de ter sido colocado como exemplo, porque não há incredulidade, não há dureza de coração, não há argumentações científicas, não há nada que obstrua o homem de vir a crer, quando Deus assim se revela a ele. Como Deus faz isso? O Senhor Jesus explica: parem de me criticar. Ninguém tem a capacidade, conforme o texto grego. Ninguém tem a capacidade, ninguém pode vir. Quer dizer, vir a crer. Se aproximar dele para ser pastoreado por ele, ser cuidado por ele, ser salvo por ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Que palavra, irmãos? Atrair. Vá comigo, por favor, em João capítulo 12, João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A palavra atração pode parecer para nós em português uma palavra que sugira o magnetismo. E até esse ponto, alguém pode concluir então que a liberdade da vontade humana pode ser exercida. Então, muitos tratam a salvação como se fosse algo apenas em torno de uma persuasão. O Espírito de Deus persuade o homem, exercendo sobre ele este tipo de magnetismo em relação a Cristo. Mas veja o versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não todos, mas alguns, porque o texto
que nós estamos lendo está falando de alguns. Quer dizer, a cruz tem um poder de trazer este povo. É por isso que Jesus diz que o plano está consumado. Mas, irmãos, as ocorrências desta palavra, também nas outras ocorrências que nós temos, por exemplo, no livro de Lucas, Lucas utiliza no livro de Atos esta palavra para descrever atos violentos. Assim como João também. No Evangelho de João, João usa esta palavra quando um dos seus discípulos puxa uma faca. A palavra que ele usa para puxar é a mesma que nós temos aqui para atrair. E Lucas, o evangelista, quando fala no livro de Atos, também usa para atos violentos. Por exemplo, quando os judeus da sinagoga arrastaram, a palavra arrastaram Paulo para ser apedrejado, é a palavra para atrair. E Tiago, quando diz que aos irmãos que são os ricos, os poderosos que os arrastam aos tribunais. Também a palavra foi usada para puxar as redes. Puxar, arrastar, sacar, puxar de uma arma, atrair. Do que se conclui, irmãos, que Jesus chocou esses judeus, deixando exatamente claro o que ele quis dizer logo acima, sobre a vontade de Deus. Não é uma mera persuasão, mas é uma ação irresistível da parte de Deus, que de tão poderosa, traz o mais empedernido dos pecadores. Claro que nós não vamos excluir a vontade humana, pois o texto, Jesus vai dizer a respeito dela. Mas, irmãos, precisamos observar que a vontade reage à ação de Deus, à ação do Todo-Poderoso. Uma atração, um puxar, um arrastar da graça. E então Jesus diz no versículo 45, está escrito nos profetas, o Senhor Jesus é mestre da Bíblia. Eu quero convidá-lo a ler comigo o versículo de número 13 de Isaías 54. Jesus está citando este modo, como Deus arrasta, como Deus traz o seu povo. É pegando pela orelha, forçando-os a crerem? Não. Satanás e as seitas tentam imitar esta violência branda do reino, esta violência santa do reino. Mas atos poderosos e ao mesmo tempo sutis só podem ser realizados por um cirurgião muito preciso. E é isso que Jesus está ensinando. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. É pelo ensino, é pela pregação, é pela mensagem doce das promessas de Deus. Observe que o Senhor Jesus, habilmente, ele toma este versículo do contexto escatológico de Isaías, que fala a respeito das promessas vindouras, da ação do Senhor, de salvar o seu povo. E nós lemos, e eu quero aqui reler alguns desses versículos para os irmãos. Versículo 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei, é um juramento, ele vai fazer isto.
Ele atrairá os homens com laços eternos de amor. Os homens não podem resistir a esta mensagem de amor do Senhor Jesus, de um Deus que justamente está irado contra o homem, de um Deus que deve fulminar o homem, de um Deus que deve tirar da face da terra todo verme contra ele, mas que ele olha com um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão, e afiança a sua palavra, ele jura por ele mesmo. E é este ensino da misericórdia implacável de Deus, dos seus laços de amor, conforme Jeremias fala: volta para mim, Israel. Tu te prostituíste com muitos amantes, mas volta para mim. Que amor, irmãos! Ah, quanto amor! O seu grande amor! Amor que não amou a todos e não tem obrigação de amar. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Irmãos, esses judeus estavam ouvindo Isaías, quem sabe um dos seus profetas favoritos. Um profeta que fala a respeito do Messias e eles não entenderam, não compreenderam, porque o Pai não quis. A sua descrença é a responsabilidade deles, é fato. Mas a sua crença depende do Pai. A sua descrença é punida justamente por Deus, pois a crença é dever. Mas é graça. É dever que não posso cumprir. É dever que não tenho capacidade para tal. É dever acima de qualquer outra coisa, de qualquer esforço humano. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus então conclui, explicando que o pão que o Pai dá depende do Pai. E Ele dá a quem Ele quer. Irmãos, nós que estamos hoje aqui nesta manhã, a questão que nos aflige: será que eu estou entre aqueles que foram atraídos com cordas de amor, arrastados pelo Senhor, em arrependimento e fé para crer em Jesus? Deve estar nas nossas mentes e corações. Nós devemos entender que esta obra não nos pertenceu, e por ela dar graças sempre. Mas há talvez aqueles que creem. Crer que crer não adianta. Crer é crer em Jesus, é ir a Ele. E se você que está aqui, no momento em que peca, se recusa a ir a Ele, não entendeu que ir a Ele é a ação dEle. É dever seu ir, mas é sempre Ele que nos procura antes. É sempre Ele que diz: onde estás? É sempre Ele que nos requer, que nos atrai, que nos beija. E não há por que então temermos a sua face. Acheguemos, portanto, a Ele. Ele nos ajudará em ocasião oportuna.
porque é Ele que fez isto, é Ele que continua fazendo isto, e é Ele que, apesar de nós, quando nós muitas vezes, como aquela mulher rebelde, não quero saber de você, me deixa, eu te odeio. Quantas vezes nós falamos isso ao nosso Deus, irmãos, através das nossas condutas, das nossas injúrias, das nossas prostituições. Mas Ele nos cerca com amor, nos cerca com espinhos. Ele nos ama, porque acima de qualquer outra coisa, o que está em jogo é a sua santidade, meu irmão. É a glória do seu nome, a glória do seu Filho e a glória do seu Espírito. Louvado seja o nome do Cordeiro, pelo seu grande e irresistível amor. Vamos cantar, irmãos, o hino da reforma, o hino da perseverança, o hino da glória de Cristo Jesus.